meu irmão, e bom dia, minha irmã. Nesse momento, o convite é silenciarmos um pouco o nosso coração, né? Para esse momento todo especial. Vamos subir ao nosso monte, já estamos, né, no nosso monte, para esse diálogo com Deus, para esse diálogo com Jesus. Diz a canção: ó Pai, guia os nossos passos, cuida bem dos nossos olhos, ilumina sobretudo a nossa mente, faz o teu povo ser mais humano. Ouve a nossa prece, ó Pai. Qual é a prece que você traz aí no seu coração, que você quer que o Pai escute? Ouve a nossa prece. E se errarmos o caminho, Senhor, vem nos resgatar, vem para nos mostrar a tua graça e a tua luz. Vem para nos mostrar, Senhor, a tua graça e a tua luz. Ouve a nossa prece, ó Pai. Precisamos desta luz quando as trevas nos cobrirem. Vem nos ajudar, vem nos confirmar, Senhor. Nós sonhamos, Senhor, um mundo livre, um mundo sem violência, um mundo sem pandemia. Sonhamos um mundo de justiça, um mundo de esperança, em que todas as famílias, Senhor, vivam sempre em harmonia, transbordando paz, transbordando fraternidade. Ouve a nossa prece, Senhor. Ouve, Senhor, a prece de todas as pessoas vítimas dessa pandemia, aquelas que estão isoladas nas suas casas, mas também as que estão nas UTIs, nos hospitais. E também aquelas que nesse momento esperam por uma vaga na fila, né, dos hospitais. Ouve a prece de todas as pessoas que estão com câncer. Ouve a prece, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que estão desempregados. Ouve a prece, Senhor, de todos os casais, sobretudo daqueles que estão passando por dificuldade, por momentos difíceis no relacionamento. Ouve, Senhor, a prece dos pais, das mães que nesse momento estão com seus filhos doentes nos hospitais, internados ou em casa. Ouve, Senhor, a prece de todos os nossos familiares. Ouve, Senhor, a prece que está dentro do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora nos preparar para ouvir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João capítulo 4, do versículo 43 ao 54. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia. Mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua terra. Entretanto, quando ele chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido da Judeia para a Galileia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus
e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 hora da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus lhe havia dito: seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo milagre, o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Foi em Cafarnaum, cidade da Galileia, região onde vivia, que aconteceu o segundo milagre de Jesus. Porque o primeiro milagre foi lá em Bodas, em Boda de Caná, na transformação da água em vinho. Então, os seus habitantes, ou seja, os habitantes lá da Judéia, duvidavam dos milagres por ser ele conhecido de todos, e por isso precisavam ver, precisavam de teste, para poder acreditar em Jesus. Por quê? Porque Jesus era bem conhecido ali, porque Jesus era o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, que nasceu em Nazaré. Então, eles não acreditavam muito, Então, foi nesse contexto que um funcionário do rei fez toda a diferença, quando confiou na palavra de Jesus e voltou para reencontrar o seu filho vivo. Aqui é interessante a gente perceber que o funcionário não vê o milagre, ele acredita na palavra de Jesus. Jesus vai dizer: pode ir, o seu filho está vivo, e ele vai embora. E quando ele chega na sua casa, antes dele ver o filho, ele pergunta para os empregados, e os empregados vai dizer: o seu filho melhorou, o seu filho está bem. Então ele também acredita na palavra dos funcionários. Então um homem que certamente já estava num processo ali de fé, um processo bem adiantado, Então ele acredita na palavra de Jesus. Então a fé é na promessa de Jesus, pela palavra empenhada, foi a motivação para que aquele homem tivesse a sua vida e também a vida de toda a sua família transformada, É fácil, hoje a gente dizer assim: olha, abraçou a fé. Abraçar a fé hoje é muito fácil. E às vezes abraçar a fé hoje para nós, o que significa abraçar a fé? Rezar todo dia, ir para a igreja, voltar da igreja e assim por diante, Mas naquela época não era fácil abraçar a fé. Era um pequeno grupo. Só para lembrar que o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 85 a 95, ali nesse período, e que naquela época era um pequeno grupo de cristãos que era bastante perseguido, que a maioria teve a mesma sorte do mestre, Morreu, assassinado, perseguido, era muita perseguição. E no entanto aqui diz que esse homem abraçou a fé, não só ele, mas toda a família dele. Ou seja, abraçar a fé significa assumir o projeto de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, Eu vim para libertar os pobres, para proclamar o ano da graça do Senhor e assim por diante. Então, abraçar a fé significa que assumir o projeto de Jesus, o que não era na época nada fácil, se não é hoje, muito menos na época. Porque só o fato de falar o nome de Jesus já era perseguido, Então esse homem, ele abraça a fé, e abraça a fé juntamente com toda a sua família. Ele acredita na palavra de Jesus: o teu filho está vivo, o teu filho está vivo. Jesus atende o pedido desse homem. Podemos hoje também nos dirigir a Jesus, pedir que ele cure o meu filho, o meu projeto, pedir que ele arrume, que ele me ajude a arrumar um emprego e voltar para casa como voltou o homem, Diz que o homem voltou para casa e chegando em casa, realmente o milagre tinha acontecido. Por quê? Porque ele acreditou, Assim também como Jesus está esperando de nós um sinal de fé para poder realizar, prodígios e milagres
de que tanto necessitamos na nossa vida, não é isso? Assim Jesus diz também para cada um de nós hoje, diz para mim e diz para você, podes ir, o teu filho está vivo, e o teu filho aqui entre aspas, né? Pode ir, que aquilo que você me pediu realmente vai acontecer, mas para isso você precisa ter fé, abraçar a fé, e não continuar, ter a tua vida, a nossa vida transformada, assim como Jesus, assim como a vida do homem foi transformada, não só a vida dele, mas também a vida da família. Né? O filho, no nosso caso aqui, poderá ser algo muito precioso pelo qual estamos esperando e não conseguimos porque muitas vezes a nossa fé é muito pouca e aí não acontece, né? Aí as coisas não acontecem. Então precisamos aguçar mais a nossa fé. Precisamos rezar mais, precisamos nos colocar mais à disposição de Jesus e acreditar na palavra dele, porque na hora certa vai acontecer. O milagre certamente, né? O homem precisou de um tempo até ele chegar na casa dele, parece, se eu não me engano, era a distância mais ou menos de 100 quilômetros, então muito tempo, naquela época não tinha carro, não tinha avião, né? Então certamente foi um dia inteiro esse homem andando e refletindo, né? E fortalecendo a sua fé. E aí o que ele encontra em casa? O filho vivo, assim como disse o mestre. E ali ele abraça a fé. É interessante a palavra abraçar a fé. Ele abraça a fé, ele e toda a sua família. E talvez seja hoje essa é a prece que a gente tem que pedir para Deus. Aumente a nossa fé para acreditar na palavra. E acreditando na palavra, nós vamos abraçar a fé e vamos transformar não só o nosso coração, mas transformar também toda a nossa família, os nossos amigos, porque às vezes é um gesto nosso, basta um gesto nosso, para que tudo seja transformado. Então que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia de hoje e nos ajude, né? E fazer sempre aquele pedido, Senhor, aumente sempre a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.